Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Eu me sinto muito feliz em estar aqui para proferir essa palestra para todos e agradeço muito o convite para que nós, né, possamos estar aqui juntos. Eu gostaria de saber se vocês me ouvem. Estão me ouvindo? Bem, eu fui entrar pelo celular e tive um pequeno probleminha, né? Não estava ativando. Então, assim, de última hora eu entrei aqui pelo notebook e espero que dê tudo certo. Tem uma pessoa me vendo aí, então acho que está tudo bem, né? Essas surpresas que aparecem de última hora. O tema dessa nossa noite, como foi já anunciado, é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Como nós podemos ver, é uma predição esse capítulo, pois Jesus fala que haverá falsos cristos e falsos profetas, ou seja, já dizendo que no futuro aconteceria isso. E ele não fala que haverá um Cristo e um falso Cristo e um falso profeta, não. Ele diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. E nisso a gente vê que realmente é muito apropriado esse tema, para os dias atuais, e normalmente não é a gente falando isso porque é uma modinha dizer isso, não, é porque nós vemos realmente que tais coisas vêm acontecendo. Mas antes eu queria tecer algumas palavras, aliás, antes eu queria era fazer uma prece. Então convido a todas e todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, Maria do Sacramento também, pedir para que os bons amigos do mundo espiritual possam proteger aqui a nossa live, possam nos ajudar, nos intuir, para que nós possamos, dessa maneira, amealhar esses conhecimentos que aqui serão ilustrados e que nós possamos trazer para nós tais conhecimentos e sermos multiplicadores deles nos mais diversos papéis que nós desempenharmos em nossas vidas, seja em casa, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Sempre online, né, claro. Então, se conosco, meus irmãos, que assim seja. Ok, agora sim. Eu espero que todos estejam me ouvindo, porque eu não sei se está. Eu estou usando esse aparelho aqui para captar melhor a minha voz e eu confesso que eu não tenho muita intimidade com ele. Mas vamos lá, né? Mas o que é Cristo? Vamos alinhar conhecimento sobre Cristo? Nós sabemos que no, Evangelho, no Livro dos Espíritos, no item 625, os Espíritos perguntam, aliás, Kardec pergunta para os Espíritos, qual o modelo mais perfeito que Deus colocou em nossas vidas para que nós pudéssemos ter como modelo, né? A resposta é simples e curta: vede Jesus, ou Cristo Jesus. Mas nós temos mais coisas para falar sobre isso. Olha só. Cristo é o mestre, o modelo e o redentor. Cristo é o redentor do mundo, mas não o único Messias, de cujas obras há sido testemunha na terra. Uma multidão de espíritos superiores encarnados entre nós havia ele de ter por auxiliares na sua missão libertadora. Até antes de Cristo, nós sabemos que houve esses profetas verdadeiros, hein? Claro. Cristo é a pedra angular da humanidade. É o arquétipo do amor divino. É o modelo, paradigma da salvação. É o médium de Deus. Cristo é o leme nas tempestades emocionais, o ponto de segurança de toda crise da alma, ao encontro da paz. Cristo, Jesus,
é e será o alfa e o ômega deste orbe que hospeda a família humana. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Exatamente. Então, assim, Jesus é um Cristo. Cristo não é o nome de Jesus, o sobrenome, como fala. Ele é um título. Ele quer dizer, ele tem propriedades sobre esse nome. E nós vamos ver mais tarde. Porque eu quero falar agora sobre o que é profeta. Vamos alinhar aqui. Profeta, normalmente nós temos eles como alguém que prediz o futuro, que faz profecias, predições. Mas nem sempre. Profeta é aquele que também dita comportamentos, dita como nós devemos agir, como nós devemos fazer para sermos bons cristãos. Esse é o profeta. É o profeta que nós entendemos. Natan foi um profeta que ensinou uma lição muito rara, muito cara para o rei Davi. Ele chegou para o rei Davi e perguntou: qual é a sentença que merece um homem que, possuindo 100 ovelhas, ele mata um vizinho por causa de uma ovelha? Aí o rei Davi falou, sem titubear, que é a morte, é a pena de morte. Uma pessoa que faz uma coisa dessa é uma pena de morte. Então Natan falou para o rei Davi: pois esse homem é o Senhor. O Senhor tinha todas as mulheres aqui do reino para poder se casar e, né, constituir família. Mas você quis a mulher do seu amigo. E você matou o seu amigo para isso. Então, essa foi a atitude desse profeta. Mas acabou que Davi casou com essa mulher, aí nasceu Salomão, que também se transformou em rei mais tarde. É só para a gente ilustrar, entender melhor esse papel do profeta. Mas existem os falsos profetas. E eu vou falar aqui agora. Os falsos profetas são os que, em toda e qualquer facção religiosa, apenas se limitam a pregar boas normas de conduta sem exercitá-las. No trato com seus irmãos, são os que invocam constantemente o santo nome de Deus, com palavras melífluas, ou seja, agradáveis de se ouvir, claro, mas na realidade são servis adoradores de Mamon. Mamon é o deus da matéria, das coisas materiais. Então, assim, os falsos profetas são os que pregam uma moral que não praticam. Simples assim. São falsos cristos, falsos profetas, todos os que vos queiram escravizar as consciências, impondo-lhes um culto diverso do que Deus criou, o amor universal. Enfim, o falso profeta e o falso Cristo, eles de certa forma se parecem. Eles se arrogam a dizer que são enviados de Deus. Já aquele que é o verdadeiro, Cristo verdadeiro, como nós o conhecemos e está bem registrado nas Sagradas Escrituras, assim como os bons profetas, eles não precisam dessa autoafirmação. O falso profeta e o falso Cristo, eles precisam de um marketing ou de um marqueteiro muito bom para poder convencer que eles são o que dizem ser. Já os verdadeiros, não. Eles têm aquela solidez da fé. E assim eles encaminham. Assim eles vão, exatamente. Mas o que é o Cristo, afinal de contas? A gente falou aqui teoria, leu livro, aquela coisa, né? Cristo é uma palavra que quer dizer ungido. Ungido, unção. Exatamente. Que foi friccionado com unguento, um óleo. Exatamente. Que recebeu a unção dos óleos sagrados ou a extrema unção. Que a gente é acostumado, né, a ver isso quando acontece a morte. Mas não é bem assim. Isso é uma prática católica. O óleo aplicado confere influência do Espírito Santo. É uma forma de dizer que o Espírito Santo está naquela pessoa. Espírito Santo pode ser também o Espírito de verdade, viu, gente? É similar, tá bom? São nomes, tá bom?
O Espiritismo fala muito do Espírito de verdade, tem outras religiões que falam muito do Espírito Santo, mas são mesmo. Nós temos uma live no canal Somos Underline Espiritismo, que está tanto no Instagram quanto no YouTube, e nós falamos sobre isso, sobre o Espírito Santo e o Espírito de verdade. E a partir do dia 29 de maio, às 16 horas, nós vamos ter um programa chamado Em Busca do Espírito de Verdade, pelo canal Somos Underline Espiritismo e pelo canal Aprendiz Espiritista, em que nós vamos receber pensadores do Espiritismo que vão falar sobre esse ente tão querido, né, que é o Espírito de Verdade. Então, Em Busca do Espírito de Verdade, 16 horas, canal Somos Underline Espiritismo ou Aprendiz Espiritista, tá bom? Como eu estava falando, né, Cristo é ungido, é um termo grego, do hebraico, quer dizer Messias. É um título, não um sobrenome. Tanto é que muitos falam Cristo Jesus, Jesus Cristo, porque Jesus, o nome mesmo era Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré. Jesus Nazarenos, né, no romano. Cristão é aquele que acredita na doutrina de Jesus. Olha só que interessante, os judeus, que a gente vê, né, muitas religiões por aí, até ter uma certa devoção com o Estado de Israel, não com a região de Israel, mas com o Estado de Israel, com o judaísmo. Eles não acreditam em Jesus. Para eles, esse Jesus que apareceu, ele não é o profeta, não é o Cristo. Na concepção deles, o verdadeiro Cristo ainda vai surgir. E também tem um segmento religioso dentro do cristianismo, que o judeu não é cristão, tá? Dentro do cristianismo, que acredita numa coisa chamada parúzia. O que é parúzia? Parúzia é a segunda vinda de Jesus. Assim, eu posso estar errado no que eu estou falando aqui, mas dá para entender que a primeira vinda de Jesus não serviu. Não serviu. Então precisa de uma segunda vinda de Jesus. Então essas pessoas se comparam aos judeus, de certa forma, esperam o Cristo verdadeiro, porque o que veio não convenceu a eles, porque nós é diferente. Nós espíritas, alguns evangélicos e também os católicos, assim como também os nossos irmãos testemunhas de Jeovás, os nossos irmãos mormons, os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, que são religiões à parte, acreditam nesse Jesus que veio e deixou esses grandes ensinamentos para nós, né? Que inclusive estamos falando aqui agora, haverá falsos cristos e falsos profetas, que foi uma palavra de Jesus. Então eles acreditam nessa parúzia. Tem uma passagem que está aqui no Evangelho, que ela está em Mateus 7,15. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Então, quando a gente quer conhecer alguém, saber se essa pessoa é de Deus, é só saber as suas obras. O que são as obras? As obras é principalmente assim, aquilo que não tem palavras, é aquilo que a pessoa faz, é a postura dela, o comportamento dela diante das coisas. É muito fácil, o Ed, meu nome é Ed Moura, tá? Esqueci de me apresentar. É muito fácil eu falar que eu sou um homem de Deus quando tá tudo bem, tá tudo redondinho, tá tudo bonitinho, tem dinheirinho na conta, tá trabalhando, tá com saúde, a família vai bem, né? Muito fácil falar que eu tenho fé, que eu sou uma, sabe, assim, essas coisas. Mas aí acontece uma coisa errada, aí cadê a fé? Ou seja, vem uma doença, começa a faltar recursos materiais, algum problema acontece, né, de ordem material, algum ente da família adoece, acontece também de perder o emprego, alguma pessoa muito querida desencarna, falece, vai para o outro lado do mundo, né, do plano espiritual. Aí cadê a fé? Aí é nessa hora que você vê se a pessoa tem fé ou não. Porque muitos, infelizmente, quando acontecem essas vicissitudes ou tribulações, a pessoa perde o senso, perde a noção. Então ela fica sempre pensando
aliás, fica assim, até abjurando Deus, perguntando por que que isso aconteceu comigo, e começa, sabe, aquelas é, pranto, ranger de dente, reclamações, que afinal de contas não adianta de nada. Vocês já ouviram essa palavra, reclamação? Eu não sei se eu já falei aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus, mas eu vou falar, pois o ensinamento é muito interessante. Reclamar é uma palavra que é da mesma família de reescrever, refazer, retrabalho, reler. Esse prefixo re, ele quer dizer assim, é como se fosse novamente, novo, de novo. Então, reler é ler novamente, reescrever é escrever de novo, retrabalho é trabalhar novamente na mesma coisa. Enfim, reclamar é quando a gente clama. Clamar é pedir, pedir com ardor, é pedir com força. Então, eu estou clamando a Deus que livre de mim essa dor, por exemplo. Aí, quando eu estou reclamando, eu estou pedindo duas vezes com muita força. Então, eu reclamo do meu filho e da minha filha porque é mal educado. Então, quando eu reclamo, eu estou pedindo duas vezes e com força para que ele ou ela continue mal educado. Eu reclamo do meu marido, eu reclamo da minha esposa. Eu estou pedindo para que ele ou ela seja pior do que é. Eu reclamo do meu chefe porque ele é muito duro. Então, eu estou querendo que ele seja mais duro ainda. Então, reclamar tem essa coisa. Já viu aquela sentença, né, vamos dizer assim, de que as palavras têm força? Então, agora imagine quando você reclama, você está pedindo duas vezes e com muita força. Chega uma hora que não aguenta, né? Então, contra a reclamação, eu vou apresentar aqui uma coisa interessante para a gente fazer. E não é minha, não é invenção minha. Está registrado na Bíblia em Tessalonicenses, acho que capítulo 14, tá bom? Depois você comenta aqui se eu não estiver enganado. É o seguinte, escuta. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Aconteceu uma coisa boa? Agradeça. Aconteceu uma coisa ruim? Isso, agradeça, agradece, exatamente. Uma coisa ruim mesmo assim, que, sabe, uma pessoa muito querida morre, desencarna, agradece. Até porque, se você é espírita de verdade, você sabe que a morte não existe. Uhum. A vida continua. Só muda de endereço, só muda de plano. Aqui é o plano físico, aqui que a gente está, é o plano material. Lá é o plano espiritual. A vida continua. A pessoa é a mesma. Se ela tinha vício, continua. Se ela tinha virtude, continua. Se ela tinha manias, continua. Até a forma. Eu, quando eu desencarnar, eu vou desse jeito aqui. Eu vou aparecer desse jeito. Cabelo branco, tal, sim. Então, o que acontece? Que eu estou dizendo para vocês. Em tudo, dai graças. Agora eu vou dizer outra coisa que pode impactar também, mas eu vou explicar. Então, acompanhe aí, não foge não. Tô brincando, não sai não, tá? É o seguinte, tudo que tá ruim pode ser piorado. De novo, tudo que tá ruim pode ser piorado. Por quê? Olha só, uma pessoa que estava esperando o ônibus lá no ponto, né? Aí vem um irresponsável dirigindo uma caminhonete, embriagado, em alta velocidade e na contramão. Aí ele vai e pega essa pessoa que está no ponto de ônibus. Essa pessoa não morre, ela não desencarna não, mas ela fica paraplégica. Ou seja, a partir daquele dia, ela vai levar toda a sua vida numa cadeira de rodas. É ruim, né? Sim, eu sei que é ruim.
todo o meu respeito e toda a minha consideração para essa pessoa que está nessa situação. Tá? Mas ela não perdoa. Então ela fica carregando aquela mágoa contra aquele irresponsável. Aquele irresponsável que atropelou ela, ele foi pego pela polícia, foi levado à justiça, foi condenado. Tá? Então, a justiça foi feita. Mas a pessoa não perdoou. Ela não consegue demover dela aquela mágoa. Ela está cadeirante e está magoada. O que é mágoa? É um peso que a gente carrega à toa. Viu? Toda vez que você pensar em mágoa, pensa assim, ó. Mágoa é um peso que a gente carrega à toa. Exatamente. Então essa pessoa fica com essa mágoa e está cadeirante. Ou seja, se ela perdoar, ela não vai voltar a andar. Ela voltará a andar por outros motivos, mas não por esse. E ela está magoada. Chega um momento, a mágoa dela é tanta, tanta, que ela acaba fazendo o quê? Desenvolve uma doença. Ela somatiza, ou seja, passa para o corpo. Aí, de tanta mágoa, ela desenvolve um câncer. Câncer, gente, tem origem nas nossas emoções. O câncer são emoções não trabalhadas, são emoções não resolvidas. Mágoa, por exemplo, raiva, ira e tantas outras, né, por aí. Então a pessoa ela é cadeirante e agora tem um câncer. Ou seja, vai ter que fazer aquela via crucis de ir para um hospital público, fazer quimioterapia, radioterapia, dependendo do câncer, né? Vai fazer cirurgia, uma cirurgia até invasiva, dependendo do câncer. Há o risco do câncer voltar. Há o risco de acontecer uma metástase, ou seja, o câncer está numa determinada órgão do corpo, aí ele passa para outro. Por exemplo, ele sai do pâncreas e vai para o intestino, por exemplo. Então, assim, estava ruim? Estava. Piorou? Piorou. Mas se ela tivesse perdoado, talvez isso não teria acontecido. Se ela tivesse não cultivado a mágoa, isso talvez não teria acontecido. Aí a gente pergunta, e cadê Deus nessa hora? Cadê Deus? Que maldade, hein, Deus? Não, não é maldade de Deus, não. Nós temos nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. Exatamente. Lá está escrito, vós sois deuses. Então, assim, o nosso destino é a gente que faz. Se eu não levantar da cama toda manhã e ir trabalhar, o alimento, as coisas que eu preciso não vai vir para mim, não. Até certo ponto vai vir, mas depois vai parar. Depois para. Então o destino é feito por nós. Então, voltando aqui esse nosso irmãozinho que ficou cadeirante e não perdoou e desenvolveu um câncer, ou seja, estava ruim, piorou. É por isso que eu estava falando aquela frase, que é chocante. Eu sei que é chocante, mas é o seguinte, em tudo dai graças, porque o que está ruim pode piorar. Então, assim, aconteceu um acidente, a pessoa ficou cadeirante, ela tem que dar graças. Dar graças porque ela está, na verdade, pagando alguma coisa de vidas passadas. Essa vida aqui que a gente tem aqui, ela é um ponto. Ela é um ponto entre o passado e o futuro. Então, assim, nós fizemos coisas em vidas passadas que refletem aqui. Exatamente. Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós passamos tem a ver com a vida passada. Às vezes tem a ver com a própria vida presente mesmo, mas muitas das vezes tem a ver com a vida passada. E tudo que a gente faz aqui agora vai refletir no futuro, em vidas futuras que nós vamos reencarnar. Então, a pessoa que às vezes passou por isso, sofreu um acidente, ficar paraplégica, provavelmente ela causou isso em vidas passadas em alguém, ou em muitas pessoas, né? Então é por isso, as coisas que acontecem conosco, que não tem como a gente evitar, aí a gente diz que é a vontade de Deus. Sim, é a vontade de Deus, mas por consequência de nossos atos de vidas passadas. É por isso que, quando está escrito lá em Tessalonicenses, em tudo dá graças, é para isso. É para que não piore a coisa, porque a gente pode piorar. Essa pessoa que ficou cadeirante, talvez não era para ela ter um câncer. Mas ela não soube resolver esse problema.
sozinha. Mas ela precisava ficar sozinha segurando esse problema? Não. Ela podia ter procurado ajuda, podia ter procurado um grupo espírita, uma igreja, um psicólogo, um psiquiatra, ou até mesmo um amigo, aquele amigo bom, sabe, que a gente tem, que dá bons conselhos pra gente. Pois é. Muitas das vezes Deus coloca esses anjos no caminho da pessoa, mas ela não quer ouvir, ela fica refratária, ela não quer escutar. É o orgulho, é a vaidade. Aí acontece. Isso que eu dei é um exemplo de que tudo que está ruim na nossa vida pode piorar. E isso é uma visão otimista que eu estou passando aqui. Para quê? Para que a gente, a partir de hoje, a gente para com esse negócio de reclamar. Para. Tudo dá graças. Certo? Mas, o que isso tem a ver com falsos cristos, falsos profetas? É porque é o seguinte, as coisas acontecem com a gente porque às vezes nós damos ouvidos a aqueles que são os falsos, aqueles que são fake, que aparecem. Aqueles que vêm realmente ditar para nós receitas e coisas miraculosas que na verdade não servem de nada. Aqueles que muitas vezes pregam para que a gente seja isolado. Isso é um indício de falso profeta e falso Cristo. Querer isolar. Porque Jesus, o Jesus que nós conhecemos, ele veio para unir. Você sabe o que quer dizer diabo? Diabólico? É o que separa. É aquilo que separa, que desune. E aquele que é simbólico é aquele que une, é aquele que agremia. Então Jesus ele teve esse simbolismo de unir. E ele combateu fortemente a hipocrisia. Não é à toa que a gente vê no Novo Testamento Jesus falando dos fariseus, falando dos saduceus e também de alguns publicanos. Mas ele não pregava separação, ele não falava que você tem que ficar isolado. Muito pelo contrário, ele pegava os isolados e tentava incluir, trazer para a inclusão. Gente, aquela parábola do bom samaritano diz tudo. Os samaritanos eram um povo excluído, eles não eram judeus, então eles eram os chamados gentios, que falam na Bíblia. E eles tinham um templo deles lá, eles não faziam as suas liturgias no templo de Salomão, ou seja, no templo de Jerusalém. Eles, lá na cidade deles, Samaria, eles tinham criado um templo, porque eles não eram aceitos. Eles eram considerados pessoas de subclasse. Então os judeus, eles não queriam nem saber de samaritano. E Jesus, para dar um exemplo tão bonito de quem é o próximo, de que é o amor ao próximo, ele pega um samaritano. Eu vou ajudar a gente a recordar. Tinha um mercador que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, em hebraico, quer dizer Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade de Deus. Então ele vinha lá de Jerusalém, para Jericó. Jerusalém era a capital do espiritualismo da época, onde as pessoas faziam suas liturgias religiosas. Jericó, ao contrário, já era do materialismo. Era uma cidade onde havia trocas, comércios e aquela assim era a grande central comercial da época, centro comercial daquela região, daquela época. Então ele foi apanhado por ladrões e ficou semi-morto lá, desmaiado. Aí passou um sacerdote, que é aquele homem que fala, que guia populações, não sei o que, aí viu que tinha um homem caído, passou do outro lado. Aí vinha um outro lá, que também eu não me lembro direito, mas era um bambambam também. Aí passou pelo outro lado, quis nem saber. Aí vem um samaritano, que é aquele povo que ninguém gosta, aquele gentinha lá, que sei lá o que. Poxa, ele foi lá, viu o homem, passou vinho e óleo nas feridas dele, botou ele lá na mulinha dele, na sua montaria, foi até uma hospedaria, deixou esse homem lá, nem sabia quem é esse homem. Deixou lá na hospedaria, falou para o hospedeiro, olha, aqui está o dinheiro para você ficar com esse homem aqui. Na volta, o que ele tiver gastado a mais, eu vou te restituir. Jesus. Vamos pegar aqui
Se a gente pegar aqui um povo assim que a gente não gosta de jeito nenhum, que a gente vive fazendo piadinha, isso aqui, os paraguaios. Ah, porque tudo Paraguai não presta, né? Muita gente fala assim, né? Ledo engano. Pois é, Jesus ia falar que sobre um exemplo de um paraguaio que faz o amor ao próximo, só para a gente ter uma ideia. Jesus ele estava junto com os leprosos, com os aleijados, os coxos, os aflitos, os obsediados, as prostitutas, enfim, todos, os samaritanos. Não é à toa que Jesus, à noite, ele foi se encontrar com uma prostituta. Foi se encontrar com essa prostituta e ele transformou a vida dela. Eu estou falando quando Jesus foi ter Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como queiram. Pois é. E ele transformou a vida daquela mulher. A partir daquele dia, ela parou de ser cortesã, ou seja, parou de ser prostituta. E ela começou a trabalhar pelos leprosos, aqueles que ninguém queria conversa. Os leprosos que eram encaminhados por um vale, por um leprosário, e eles morriam de fome muitas vezes. E ela ia lá, levava alimento para eles porque ela pedia nos lugares. Exatamente. Então, assim, o falso Cristo e o falso profeta, ele prega a separação. Então, quando a gente vê, às vezes, uma religião aí que não pode se misturar, que não pode não sei o que não pode tal, desconfia. Desconfia. Porque é o seguinte, o Chico Xavier mesmo tem uma história muito interessante, chamada Entrar e Sair. No YouTube do canal Sobre o Espiritismo, nós temos um vídeo sobre isso. É que todo mundo ficava pensando que o Chico ia na casa de um, de outro, não sei o quê, né? Isso pegava mal pro Chico, ia na casa de bêbado, casa de prostituta, casa de gente de má vida tal, e o Chico ia lá fazer caridade. Aí um dia o Chico perguntou, vou falar com o Emmanuel, né? Já que eu tô na dúvida também. Aí perguntou, Emmanuel, é errado eu ir na casa de tal pessoa, ir não sei o quê, entrar em bar pra deixar panfleto espírita, não sei o quê. Aí o Emmanuel foi e falou para ele, Chico, entrar não é errado, não. Agora é o seguinte, tem que saber como que você vai sair desses ambientes. É a lição de Emmanuel. Ou seja, a gente entra no bar, mas aí o que a gente vai fazer nesse bar? E como que a gente vai sair desse bar? A gente vai sair pior do que quando a gente entrou? A gente vai para uma festa. A gente vai sair dessa festa pior do que quando a gente foi? Gente, estamos em pandemia. Estamos em pandemia, apesar de que alguns ainda não sabem. Mas estamos na pandemia. Então, estou dando exemplo de épocas pré-pandêmicas, tá bom? Então, assim, até os ambientes virtuais também, o negócio é como a gente sai. A gente está saindo melhor ou pior? A gente às vezes vai para uma igreja, vai para uma religião, vai para um centro espírita e a gente sai de lá como? Melhor ou pior? Então é aí que a gente tem que ver. É onde habita os falsos cristos e os falsos profetas. É a gente realmente sair pior do lugar onde a gente foi. A gente visita uma live religiosa, sei lá, seja lá de qualquer religião. Depois dessa live, como é que você está? Como é que está seu coração? Você está com vontade de sair arrebentando tudo, falando todas as verdades entre aspas, né? Porque na verdade é agressões para todo mundo. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Agora, se você sai de uma live mais calma, mais tranquila, mais tranquilo, aí a gente vê. Reconhece uma boa árvore pelos seus frutos. E normalmente, não entenda que eu estou sendo pessimista, não. Normalmente, a árvore que leva pedra é a árvore que dá fruta. Ninguém joga pedra em árvore que não está dando nada. Nunca vi. Sinceramente, nunca vi. Então, assim, uma árvore que está carregada de frutas lá maduras, sempre de vez em quando aparece alguém lá embaixo, olhando para cima e atirando pedra para derrubar a fruta, né? Claro. Então, se você está recebendo pedradas, saiba que você é uma árvore que dá bons frutos. Então, tenha fé, tenha paciência. Se tiver difícil de, de levar isso adiante, pede ajuda. Ora, nós somos seres gregários, nós não nascemos para ser sozinhos. Vem aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento, sempre vai ter alguém para te escutar, sabe? Escreve, entra em contato. Tem grupos espíritas que têm tratamento espiritual online.
passe espiritual, inclusive, é buscar. A gente tem internet na mão, então pesquisa, vai atrás, faz um estudo e assim procura. Hoje em dia tem psicólogos que fazem sessões de psicoterapia online e até sai mais barato o valor. Exatamente. Então, se tá difícil de segurar esse problema, essa onda, não segura. Se a onda é grande e tá ruim, não segura, surfa. Surfa na onda. Veja bem, tem certas coisas que acontecem que é para nós revermos os nossos atos, revermos as nossas atitudes. Tem um poema que fala assim, ó: note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar. Então, a dor, ela traz um momento único na nossa vida que é a gente refletir por que está doendo, por que eu estou sofrendo, o que eu estou fazendo que não está dando certo. Mas às vezes você está fazendo a coisa certa e está, né? Por quê? Porque tem os inimigos. Olha só, nós somos postes de luz de Deus. Esses que vivem com tribulações com a gente, eles não podem chegar na usina dessa energia que é Deus. Então eles vão nos postes. Nós. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ficar firme. Orar pelos inimigos. Aqui, ó. Não é invenção minha, não. Ó. Tá aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Orai pelos inimigos. Estava dizendo, amai o próximo como a si mesmo, e depois no próximo capítulo é amai os vossos inimigos. Porque se hoje eles estão inimigos, amanhã eles podem ser amigos, podem ser o quê? Colaboradores de nós. Exato. E muitas das vezes eles estão inimigos nessa vida porque não entendem a proposta de Deus, de Jesus. Então o que a gente precisa? A gente precisa ser um bom cristão. Ou seja, o que Jesus fazia com seus inimigos? Meu Deus, Jesus estava lá na cruz. Ele tinha passado todo tipo de humilhação, de dor física, de escorraçamento. O que ele falou quando ele estava na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então é isso, vamos falar para os nossos inimigos. Pai, Deus querido, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. É essa atitude do verdadeiro cristão, é essa atitude do verdadeiro profeta, é essa atitude do verdadeiro Cristo, o que Cristo nos ensinou, certo? Então é isso. Vamos lembrar sempre, sempre que nós não estamos sozinhos. E eu quase esqueço de falar dele, né? Nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. Nós temos um personal spirit, ou seja, um espírito que existe desde quando a gente nasceu só para nos dar apoio, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos proteger, para nos intuir. Agora a gente tem que ficar atento, porque ele fala e fala na nossa consciência. Não é igual o obsessor, não, que fica gritando. O obsessor grita. O espírito elevado, que é o nosso mentor, ele fala. Então vamos escutar essa voz, tá bom? Sempre. E evitar também, porque os falsos cristos e falsos profetas existem na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Muita gente chama de demônio, outros falam que é obsessor. Eu não gosto dessas palavras. Para mim, são irmãos que estão sofrendo e não sabem realmente por que esse sofrimento acontece com eles. Então eles têm que, sei lá, eles têm que buscar ajuda. Às vezes ele busca ajuda no lugar errado. Aí ele não encontra, ele começa a bater na gente. Aí a gente ora, fazer o culto do evangelho no lar ajuda, né? E assim em diante. Então, a proposta do Espiritismo é essa, para nós sermos os verdadeiros cristãos, aqueles cristãos que realmente existiram, é o cristão primitivo, né? Ou seja, da época de Jesus. Então, sempre colocando isso de uma forma moderna hoje em dia. Amar o próximo como a si mesmo, mas não esse amor romantizado de novela, aquela coisa, não. Quando você diz a verdade com jeito para o seu próximo, você está amando. Quando você cede a vez para o seu próximo, você está amando. Quando você se oferece para ajudar em alguma coisa, você está amando.
Quando você respeita, quando você trata com honestidade o seu próximo, você está amando. Quando você aceita as diversidades, seja a pessoa homossexual, transexual, bissexual, quando você aceita a pessoa assim, você está amando. Quando você aceita uma pessoa que tem uma cor de pele diferente da sua, você também está amando. Quando você aceita alguém que tem uma deficiência física e não pratica o capacitismo, você está amando também. É simples. É só querer. Então, é amar a si mesmo e amar o próximo. Essa é a regra. Tá bom? O meu tempo já deu, eu agradeço muito mesmo a oportunidade de vir aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus mais uma vez, para poder divulgar a doutrina espírita, para poder falar para todos e todas. Eu me sinto muito bem mesmo. Eu agradeço muito ao Will Lima pelo convite, a Valquíria também, que esteve com um probleminha de saúde. Desejo melhoras para ela. Força, Valquíria, viu? Você é forte. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá bom? Até uma próxima vez. E é isso. Opa! Não, não é isso não. Eu convido todos a fechar os olhos, a respirar lenta e profundamente e assim agradecer a Deus, ao nosso Pai, a Jesus, a nossos irmãos do mundo espiritual, aos nossos mentores, pelo dia que tivemos, por tudo que aconteceu, todas as experiências que conseguimos adquirir nesse dia e que, se tivermos evoluído, ainda que seja um pouquinho, isso valeu muito a pena. Gostaria de pedir para que as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho, as nossas famílias, familiares sejam abençoados. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Aí, agora sim. Muito obrigado, viu, gente? Até uma próxima vez.